Olá, rainha! Nesse vídeo eu vou te explicar o que é bom para a falta de libido. Se você é uma rainha que a falta de libido te incomoda muito, isso afeta a sua vida pessoal e pode estar afetando a sua vida conjugal, não perca, assista! E se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Wanderleia Coelho, sou médica especialista em saúde feminina há mais de 25 anos, sou ginecologista e mastologista e na internet eu me dedico a ajudar mulheres como você e outras que precisam acabar com a barriga da menopausa, emagrecer de maneira saudável e se livrar de todos esses sintomas da menopausa e do climatério, e um deles é a falta de libido. Então vamos lá ao conteúdo? O que é bom para a falta de libido? O que é bom para a falta de libido? Ela tem 41 anos, a rainha que fez essa pergunta, e não tem vontade nenhuma. Rainha, falta de libido é muito amplo. Você pode ter falta de libido por inúmeras situações. Porque você está cansada, porque a vida está estressante, porque você tem inúmeras responsabilidades, porque o casal deixou de se priorizar. Inúmeras situações que levam à falta de libido. O próprio cansaço é cruel. Mas eu também vou trazer e considerar agora que você está com declínio hormonal. Hormônios envolvidos na libido, o estrogênio envolvido na libido e a testosterona envolvido na libido. Se eu for considerar a sua idade, você está no começo da pré-menopausa, a não ser que você esteja numa menopausa precoce, que é apenas 1%, então eu não vou considerar, eu vou considerar que você está no começo do climatério ou na pré-menopausa. Se você tem um estilo de vida estressante, está cansada, trabalha o tempo todo, cuida da casa, você tem a chamada dupla jornada, tem filhos pela sua idade, talvez você tenha filhos ainda jovens, você tem muita responsabilidade, talvez você durma pouco e isso piore mais ainda. Duas coisas acontecem aí. O teu cérebro, ele direciona a tua necessidade para a sobrevivência. E o que é a sobrevivência? Tem que dar conta do dia e a libido cai. Mas, paralelamente a essa questão do dia a dia que você tem que lidar, se você está estressada, a produção de testosterona é feita pelo ovário. Provavelmente nessa fase o seu ovário vai bem, a não ser que você tome anticoncepcional. Esse é um outro problema que eu já vou explicar. Mas a produção é via glândula adrenal, são glândulas que ficam aqui em cima do rim. Então, você tem dois pontos, dois locais que produzem a testosterona, que é o hormônio do desejo, o hormônio relacionado à excitação, o hormônio relacionado ao orgasmo. Então, seu nível hormonal pode estar baixo, seja por estresse, ou seja, como eu falei agora, se você toma anticoncepcional, porque 41 anos, se você não fez laqueadura, se o maridão não fez vasectomia, talvez você tome algum método anticoncepcional, talvez você use preservativo, mas se você toma anticoncepcional, o anticoncepcional aumenta uma proteína no fígado chamada SHBG, que é uma proteína transportadora. Então, se você tem 50 de testosterona, por exemplo, estou citando um número aleatório só para você entender, de testosterona total, e se você tivesse que ter de testosterona livre, que é a que age na sua célula para executar a função, imagina que você deveria ter 15. E aí você não tem 15. Por quê? Porque essa proteína no fígado que se chama SHBG, ela prende a testosterona. Imagina que essa preside a testosterona. Você teria que ter 15. Só que o SHBG vem, prende a testosterona e ela não age. Então, se toma anticoncepcional, pior ainda. O que eu quero que primeiro você entenda agora? Como que você vive? Como é o seu dia a dia? Procure entender se a tua falta de libido sempre existiu, sempre. Foi piorando no decorrer dos anos com o teu parceiro. Mas também procure entender se não tem desgastes na própria relação. Depois que você entender tudo isso, começa a pensar. Como que está a sua rotina? Está over? Acelerada? Querendo fazer mil coisas? Como que está o seu nível de energia? Como que está o seu sono? Como que é o seu dia? Porque para que a libido aconteça, tudo isso tem que estar muito alinhadinho.
Imagina que você alinhou tudo, não toma anticoncepcional ou resolveu suspender o anticoncepcional, eu sei lá, depende se você já teve filhos, depende se você... Mas imagina que você pode tirar também o anticoncepcional, vai discutir com a sua ginecologista, opte por um outro método contraceptivo, de repente coloca um DIU de cobre, por exemplo, cobre prata, pode ser que funcione, aí depende da indicação, depende da avaliação, mas que você queira liberar o teu corpo dessa proteína do SHBG que só baixa quando você tirar o anticoncepcional. E que você também agora decidiu organizar o seu dia a dia, não ficar tão sobrecarregada, investir na tua qualidade de sono. Por que eu estou falando isso para você? Não adianta eu dizer para você, toma um fitoterápico para aumentar a sua libido e faz o uso da testosterona, você precisa de um médico para aumentar a sua libido. Primeiro é olhar o que está te causando falta de libido. Tá, entendi qual é a causa. Agora vamos começar a resolver o problema? Como eu já disse para você, toma anticoncepcional, trocar o método. Tá muito cansada? Tá muito estressada? Reorganiza a sua rotina. Avalia como tá o teu relacionamento com o seu parceiro, com o seu maridão. Como que tá? Bom papo, conversa, o que mudou? Alinha tudo isso. Alinhou tudo isso? Ah, será que agora vai bem? Aí o seu médico vai avaliar, dosar. Se eu fosse sua médica, eu dosaria sim seus níveis hormonais, avaliaria teus precursores hormonais, que é o SDHA, avaliaria seu cortisol, só para ter uma noção de como estaria o seu nível de estresse, avaliaria o seu, já falei, o DHA e o SDHA, só para entender nível de precursores. Avaliaria seu nível de testo, pego o nível laboratorial, entendo que você já alinhou tudo isso e vou analisar se você precisa de uma reposição com testosterona. Vale repor? Vale, se for bem indicado, sem dúvida nenhuma. Precisa ser muito? Não, precisa ser o suficiente para atender às suas necessidades. Até porque, rainha, testosterona não é só bom para libido. Testosterona é bom para a tua energia, é bom para a tua memória, é bom para a sua massa magra, é bom para a sua massa óssea e, claro, também para a libido, porque se você está toda desanimada, o maridão pode reclamar, você, se é uma mulher ativa sexualmente, sempre foi, você vai achar que a sua vida não está legal e não é que você vai achar, não está legal mesmo. Então, a reposição com a testosterona vale. Se você tem um bom médico preparado, ele vai repor. Vou falar aqui quanto que eu reponho para as minhas pacientes. De 1 miligrama até 5 miligramas. Por quê? Porque é fisiológico. Reposição de 30 miligramas, 50 miligramas, não é sustentável. Eu vejo muitas rainhas recebendo prescrições de dose alta, aí não se fala em miligramas, eu estou falando de 1 a 5 miligramas. Se fala em porcentagem, tipo 1%, 1% são 10 miligramas, tá? 3% são 30 miligramas. Essa dose são doses mais voltadas ao público masculino. Se você usa uma dose alta, tipo 30, e tem que ser toda a testosterona do muito, qual é o problema? Efeitos androgênicos. Você pode fazer alterações, primeiro, você pode fazer alterações no teu sangue. O teu sangue pode ficar mais denso, mais grosso, aumentando o teu risco para ter complicações vasculares. Você pode ter acne, queda de cabelo, pele oleosa. Imagina, eu já tive uma paciente que caiu todo o cabelo dela aqui porque ela tomava 50 miligramas de testosterona. Não melhorou a libido e ela perdeu todo o cabelo e teve que fazer um implante, para você ter uma ideia. E tem efeitos colaterais que são irreversíveis. 2, engrossamento da voz não reverte e hipertrofia de clitóris que também não reverte. Imagina você que tem uma voz toda feminina, começa a usar, e tenho casos, tá? Já atendi pacientes que os médicos prescrevem, certos profissionais, né? Não são todos os médicos, altas doses que não são fisiológicas para a mulher, e eu digo para ela, se o clítoris pode aumentar, aumenta mesmo. Já se depararam com isso, mas eu aviso. E a sua voz pode engrossar. E recentemente eu atendi 2 casos que vieram de outros profissionais com esses efeitos colaterais. Quando elas chegaram na consulta, eu falei isso. Agora, 60 dias depois, eu falei, volta lá e conversa. Doutora,
a minha voz realmente está mudando. Eu disse, agora você toma uma decisão com ele. Então, reposição bem feita, vale? Vale. Precisa ser bioidêntica? Precisa, rainha. Tem hormônios aí que não são bioidênticos, aí é pior ainda. Não adianta querer fazer algo que o teu corpo não aceita. Então, testosterona bioidêntica numa dose que varia de 1 a 5 miligramas ajuda, claro, mas o todo tem que ter alinhado. Em algumas situações, alguns profissionais, eu prescrevo para algumas pacientes pontuais, eu faço também prescrição de fitoterápicos. Eu gosto de fazer combinação, por exemplo, de tríbulos com maca peruana, com marapuana, então eu combino alguns ativos e prescrevo e avalio. Funcionou, não funcionou? Se está indo bem, eu mantenho. Se não está indo bem, entra a testosterona. Por quê? Porque se a testosterona for feita em doses adequadas, você arrumando o contexto, o todo, você vai ficar super bem. E aí, rainha, gostou do conteúdo? Bem, agora é hora de aplicar para você ter esses resultados e já ficar com a sua libido em dia. Se você acredita que tem uma amiga, uma irmã, uma colega de trabalho, qualquer outra mulher que possa estar sofrendo e que você vai ajudá-la compartilhando esse vídeo, compartilha. Se você também quiser deixar algum comentário aqui sobre esse tema ou de outro tema que você queira também depois aprender, comenta aqui. Um beijão.